Olá, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Quero reforçar 2 avisos que o pastor Júnior deu no domingo passado. O primeiro é que nós estamos planejando para setembro a volta dos nossos cultos presenciais. Como a pandemia está cedendo, graças a Deus, e também a vacina está avançando bem, imaginamos que lá para setembro muita gente já vai ter tomado a segunda dose. Então, nós vamos poder recomeçar com mais segurança os nossos cultos presenciais, ok? Então, aguarde mais informações e nós vamos nos preparar para essa retomada. Bom, segunda coisa, no terceiro domingo de agosto, dia 15, nós teremos uma assembleia rápida logo depois do culto online. Será uma assembleia online também, nós vamos mandar o link do Zoom para todos os membros e nós temos alguns assuntos bem importantes, mas também rápidos para decidir junto com toda a igreja, ok? Então anote aí na sua agenda, todos os membros, 15 de agosto, temos um compromisso logo após o culto. E a terceira coisa é que a partir desse mês nós estamos fazendo um dia de ação social na igreja. Fizemos agora no sábado passado e o que é esse dia de ação social? É o dia em que as pessoas que recebem cestas básicas vão até a igreja para pegar a sua cesta e lá elas podem também ter acesso ao cabide do amor, né? Que é o lugar onde elas podem ver aquilo que necessitam e podem levar para casa, né? Roupas, calçados, algum utensílio doméstico, cobertores. Nós fizemos isso no sábado passado, foi muito bom. Tivemos a ajuda do pastor Valdir, da Alda, de alguns voluntários e cerca de 50 pessoas passaram por lá. Foram abençoadas, 50 famílias. Então, a pessoa vai, recebe a cesta, pega aquilo que necessita e na saída ela recebe também uma oração por sua família. Então, se você quer cooperar nesse projeto, você pode doar alguns desses itens, né? Alimentos, roupas, cobertores, materiais de higiene e limpeza, alimentos não perecíveis também. Então, você pode levar até a igreja. Das 8 às 15 horas, todos os dias, o nosso zelador, seu Zé Carlos, está por lá. A próxima ação social vai ser no segundo sábado de agosto, então até lá você tem prazo para levar a sua doação. E também precisamos de mais uns 2 ou 3 voluntários para ajudar nessa ação. Se você também pode ajudar, passe o seu nome para a Alda e ela vai organizar e te dar todas as orientações, tá bem? Então, esses são os avisos e muito obrigada mais uma vez a todas as pessoas que têm nos ajudado com esse projeto de cestas básicas. Deus abençoe sua vida. Nós vamos passar agora para o momento do louvor e eu quero ler aqui em Atos, capítulo 4, verso 12, que diz: porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos não apenas no sentido futuro da condenação eterna, mas salvos também no presente de tudo aquilo que ameaça as nossas vidas. Então nós poderíamos ler o texto de forma mais ampla, dizendo: não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que sejamos curados, que sejamos restaurados. Eu tenho clamado por esse nome de Jesus. Nos últimos dias eu fiquei um pouco doente, mas não é nada grave. Muito obrigada pelas orações, eu já estou bem melhor. Estou investigando o que está acontecendo nesses últimos tempos, mas eu tenho clamado por esse nome poderoso de Jesus, nome que levantou os mortos, nome que curou os enfermos, é o nome que nos sustenta, é o nome que nos fortalece. Então, se você também está passando por alguma dificuldade, clame por este nome de Jesus. Se você está feliz, está grato, adore, exalte este nome. E é o que nós queremos fazer juntos agora, nesta manhã. Queremos exaltar juntos este nome poderoso de Jesus, nome poderoso para nos salvar. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos curvar diante do Senhor nesta manhã, que juntos nós te exaltamos, nós te adoramos. Tu és o nome acima de todo nome. O seu poder está acima de todo poder nesta terra. Senhor, e nós nos rendemos a Ti nesta manhã.
Nos submetemos ao teu domínio, vem sobre nós, reina sobre nós, ó Deus, derrama sobre nós da tua cura e da tua salvação e de todas as tuas bênçãos. E nós queremos oferecer a ti este culto de adoração, porque só tu és digno, Senhor, que o Senhor se agrade do nosso louvor nesta manhã. Senhor, então recebe os nossos louvores e vem sobre nós e abençoa-nos nesse tempo juntos agora. Pedimos isto e oramos em nome de Jesus. Amém. Não há nada
Olá novamente. Nós vamos passar agora para o momento de reflexão. Você pode abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Eu quero hoje compartilhar com vocês sobre esse trecho, ainda sob a inspiração da mensagem do Cacá 2 semanas atrás, sobre o apóstolo Paulo, grande ativista. Gostei dessa perspectiva. Gostei também da sua exposição sobre o capítulo 16, quando ele fala das conversões lá de Lídia, do carcereiro, falando como o evangelho alcança diferentes pessoas com diferentes necessidades, e nos deixa o desafio, né? Onde estão as Lídias? Onde estão os jovens perturbados? Onde estão as pessoas que estão querendo se matar porque não estão suportando essa crise que está aí, né? E como nós estamos sensíveis e prontos para compartilhar o evangelho com essas pessoas. E eu fiquei muito feliz de saber que logo depois, na segunda-feira, uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo assim: pastora, depois dessa mensagem do Cacá, foi impossível ficar em casa esperando. Eu corri até a casa de um rapaz que tinha mostrado interesse em estudar a Bíblia, já marquei com ele, vamos começar amanhã, na terça-feira. E ela começou de fato, foi com mais um irmão da igreja, começaram o estudo bíblico e já nesse primeiro dia esse rapaz fez uma oração entregando sua vida a Jesus. Uau! Que maravilha, né? Que bênção. E eu fiquei muito feliz em ver a disposição dessa irmã, né? E foi exatamente o que o Cacá falou, né? Que Cristo mostra a sua vontade quando você começa a se mover. E eu vi uma outra pessoa também se movendo da nossa igreja, uma pessoa que aceitou liderar o Alfa pela primeira vez, agora nessa última rodada que começou recentemente. E ele convidou vários amigos não cristãos para participar do seu Alfa, e ele me compartilhou com muita alegria, dizendo: pastora, eu nunca imaginei que eu poderia compartilhar o evangelho pela internet. E ele é da minha faixa etária, um pouco acima, isso de fato é algo inédito para a minha geração. Então, são pessoas que estão se movendo. Eu dei glórias a Deus por isso. Por isso eu queria continuar pensando sobre isso, como Deus está nos chamando a participar na obra que Ele tem de expansão do seu Evangelho, como nós estamos nos movendo. Eu quero hoje abordar um aspecto que o Cacá mencionou, que não teve tempo de falar, não sei exatamente o que ele queria falar, mas eu queria mencionar aqui o capítulo 8, quando fala sobre a perseguição. O que acontece quando a perseguição chega na igreja de Jerusalém? Uma situação de sofrimento, de adversidade, e vamos ver como é que a igreja lida com este momento. Então veja lá, Atos capítulo 8, os primeiros versos. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então, o primeiro ponto aqui é que a expansão do evangelho se dá em meio à dura perseguição. Então, veja, acontece o martírio de Estevão, foi o primeiro mártir da igreja, e quando isso acontece, uma onda grande de perseguição se levanta contra a igreja. Uma igreja nova, uma igreja recém-nascida, uma séria ameaça contra essa igreja, e diz que Saulo devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Esse é o Saulo antes da conversão. Então, volta um pouco lá para trás. E ele consentiu na morte de Estevão e de muitos outros cristãos, arrastando-os à prisão. Essa é uma realidade enfrentada por muitos cristãos que vivem em países fechados ao evangelho. Talvez o Cacá teria muito mais a falar, porque ele é membro do Conselho de Portas Abertas. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, que embora nós não tenhamos essa realidade aqui no nosso país, pela misericórdia de Deus, mas uma coisa é certa, que onde quer que o evangelho seja pregado e vivido com fidelidade, a oposição vai se levantar, sempre.
Por quê? Porque o Evangelho e a proclamação do senhorio de Cristo sempre vai incomodar algum poder estabelecido, seja ele religioso, espiritual, econômico, social, que foi o que aconteceu quando Paulo expulsou o demônio daquela escrava. Os donos se incomodaram porque estavam perdendo a sua fonte de renda e expulsaram Paulo daquela região. Então, se você se dispuser a compartilhar o Evangelho, a fazer a obra de Deus, saiba disso, que a oposição vai se levantar. O reino das trevas vai se levantar com toda a força para vir contra você, para te desanimar, para te derrubar, para te intimidar. Muitas vezes eu senti essa oposição também na minha vida, especialmente em semanas que eu tinha que pregar, muitas vezes uma dura luta espiritual. Mas nessa hora nós não podemos nos assustar. Nós precisamos saber de antemão já que isso pode acontecer, e se aqueles cristãos e lá no passado e os cristãos que vivem atualmente nesses países fechados ao Evangelho têm vencido e eles têm se mantido fiéis ao seu chamado de seguir a Cristo, mesmo debaixo de dor e sofrimento, nós também podemos vencer. Pelo poder do Espírito Santo, não pela nossa força. Então, fique firme se a oposição vier ou quando ela vier no seu ministério. Fechando parênteses. Então, o que acontece com esta igreja quando chega a perseguição? No verso 4, nós temos algo impressionante. Diz assim: os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Impressionante isso, porque eles não ficaram intimidados, eles não ficaram acuados, eles não fugiram se escondendo, né? Pelo contrário, eles saíram pregando a palavra. E aqui o sentido não é pregar no sentido formal, de uma apresentação formal do Evangelho, mas eles saíram contando para todo mundo tudo o que estava acontecendo, talvez contando porque eles tiveram que sair às pressas das suas casas, deixando tudo para trás, contando os fatos relativos à vida de Jesus. E é impressionante porque eles saem contando sobre as boas novas do Evangelho, que foi justamente o que deu origem à perseguição. Então parece que eles não estão muito preocupados com o seu próprio bem-estar e segurança, mas muito mais em anunciar aquela mensagem que havia transformado as suas vidas. Isso é impressionante. E é dessa forma a ordem que Jesus havia deixado, né, de serem testemunhas em toda Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Finalmente essa ordem começa a ser executada. E note que não foi pela obediência, foi sim por causa da perseguição. Até aquele momento ninguém, nem os apóstolos, tinham ousado sair de Jerusalém. Então vem a perseguição, dá um empurrão na igreja para que ela finalmente saia. É igual um carro que quebra e precisa vir alguém para empurrar e ele pega no tranco. É assim, a igreja pega no tranco, mas ela pega e ela sai, e os cristãos saem pregando o Evangelho e evangelizando e plantando igrejas por todo o norte ali de Israel, pegando a Síria e Turquia e toda a costa do Mediterrâneo. E é algo impressionante. Isso pode parecer muito distante para nós, uma realidade muito distante, ainda mais nós que não enfrentamos a perseguição aqui no nosso país. Mas eu quero contar um outro exemplo muito mais próximo e que tem me impactado muito, que é a respeito da Igreja da Venezuela. Todos temos acompanhado as notícias sobre a Venezuela. É muito triste o que está acontecendo com este país vizinho aqui na América Latina. Mas algo tem acontecido ali, que aqueles que têm sido dispersos por causa não da perseguição, mas da grave crise social, política, econômica da Venezuela, eles, como também no livro de Atos, eles estão saindo, e muitos deles estão saindo e pregando o Evangelho, implantando igrejas por onde estão passando. E pelo contato que nós começamos a ter com a Igreja da Venezuela já há alguns anos atrás, fiquei sabendo de uma história de um casal que saiu da Venezuela há uns 4 anos atrás,
eram membros da igreja de Maturim, líderes lá. Saíram também levando apenas uma mala, aquilo que podiam carregar, deixando tudo para trás. Eles atravessaram a fronteira, chegaram a Manaus, ali se estabeleceram e depois de algum tempo eles decidiram abrir a sua casa para compartilhar o evangelho com seus irmãos conterrâneos que também estavam atravessando a fronteira, e dessa forma começaram a compartilhar o evangelho. Um tempo depois chegou um outro casal cristão também da Venezuela, se juntou a eles e assim o trabalho se fortaleceu. E nos últimos 6 meses, foi quando nós começamos a ter contato com esse grupo, o trabalho ganhou força e atualmente tem mais ou menos 6 grupos espalhados por toda a cidade de Manaus, alcançando dezenas de venezuelanos. E assim eles estão dando passos rapidamente até e pensando agora na implantação mesmo de uma nova igreja metodista livre em Manaus. Uau! Isso é tremendo, né? E isso serve de um grande encorajamento para nós. Às vezes, por muito menos, ficamos abatidos, ficamos desencorajados e alguns pensam até mesmo em desistir quando enfrentam adversidades ou dificuldades. Mas o exemplo destes irmãos nos encoraja a permanecer firmes, permanecer ativos na obra de Deus, independente das circunstâncias, independente daquilo que acontece à nossa volta. Que Deus nos dê essa mesma disposição, essa mesma força e resiliência para podermos permanecer firmes quando chegam as adversidades. Então, esse é o primeiro ponto, que a expansão do evangelho se dá em meio à dura perseguição. Segunda coisa é que a expansão do evangelho se dá através de uma massa de missionários anônimos. Esse é um outro ponto que me chama muito a atenção aqui, que o evangelho começa a sair de Jerusalém, dos limites de Jerusalém, e ele começa a alcançar outras regiões, outras cidades, não por meio dos apóstolos ou dos líderes da igreja, mas agora por meio de uma massa de missionários anônimos que sai de Jerusalém. E eles é que são os responsáveis para levar o evangelho mundo afora, igual o que está acontecendo lá em Manaus. E toda essa história nos mostra que Deus não precisa de super-heróis para fazer avançar o seu reino. Seu reino avança pelo seu poder. E Ele está à procura de pessoas que estejam disponíveis, dispostas, pessoas que estejam abertas para compartilhar aquilo que tem em suas mãos, que não dependem da sua capacidade, da sua inteligência ou da sua força, mas do poder do Espírito Santo. Então, tem lugar para todos na igreja e no serviço do reino. Tem lugar para os grandes apóstolos, como Paulo e Pedro, para os grandes pregadores, mas também tem lugar para essa massa de missionários anônimos que nem sequer sabemos quem são no livro de Atos. E é interessante notar que nos primeiros capítulos o foco está nos apóstolos, na obra dos apóstolos. Pedro, Tiago, João, mas à medida que o livro vai transcorrendo, os apóstolos vão meio que desaparecendo e vai surgindo aí essa massa de gente anônima. Alguns nós temos os nomes, né, como Lídia, como Apolo e Priscila, Dorcas, mas são muitos que não são nomeados no livro de Atos. E, na verdade, esse é o verdadeiro sentido de Atos, são os atos do Espírito Santo por meio dos cristãos. E de pessoas que estejam dispostas a fazer coisas muito simples, como abrir a sua casa, como compartilhar o evangelho pela internet ou ajudar alguma pessoa com uma necessidade prática. Eu tenho outro exemplo aqui de um irmão da igreja que começou a mandar durante a pandemia uma devocional de áudio para algumas pessoas. E as pessoas gostaram, pediram para continuar mandando, ele foi ampliando essa lista. Hoje ele diz que tem 70 pessoas na lista. E tem sido uma grande oportunidade de conversar com muita gente e de ir compartilhando pouco a pouco a mensagem do evangelho. Olha só, uma iniciativa tão simples, mas que tem gerado um efeito muito grande. Então, o que Deus tem pedido de você neste momento?
Qual é o seu lugar dentro desta grande missão? Você não precisa de um título, não precisa ser um grande líder, você não precisa de um curso de teologia, você precisa apenas dessa disposição de disponibilizar aquilo que Deus colocou em suas mãos e de contar aquilo que Deus já fez na sua vida e na sua história, contar o seu testemunho. E por último, a expansão do evangelho se dá por meio de cristãos que ousam dar um passo novo. Então, recapitulando, a expansão se dá num ambiente de dura perseguição, a expansão do evangelho se dá por meio de uma massa de cristãos anônimos e de uma massa de cristãos anônimos que ousam dar um passo novo. Olhe lá agora em Atos capítulo 11, a partir do verso 19, é uma continuação do relato de Atos 8, veja que Lucas agora faz uma relação com o que está relatado lá. Então veja versículo 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem somente aos judeus. Então veja, alguns chegaram mais longe, né? Antioquia está a 500 quilômetros ao norte de Jerusalém, uma cidade grande com cerca de 500 mil habitantes. Era a terceira cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Então uma cidade bem importante, bem estratégica também no Império Romano. Eles chegam a essas 3 cidades, mas anunciando a mensagem apenas aos judeus. Porém, acontece algo novo aqui. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Olha só, foi um passo aparentemente simples, mas na verdade, se olharmos mais a fundo, algo totalmente inovador. Até aqui, apenas Filipe tinha ido pregar aos samaritanos, e Pedro, com muita resistência, tinha ido pregar para a casa de Cornélio. E agora esses cristãos, cujos nomes nós nem sabemos, dão esse passo gigantesco e começam a pregar ao povo da cidade de Antioquia. Maioria grega, de fala grega, de cultura grega, uma mentalidade diferente, uma cidade cosmopolita, uma mistura, né? Talvez um caldeirão de culturas, religiões e línguas, e não é de se estranhar que houvesse muita gente em Antioquia interessada em ouvir falar sobre aquela nova mensagem do Evangelho. E isso chama atenção, tanto que em Antioquia os seguidores de Jesus recebem pela primeira vez o nome de cristãos, foram batizados pelo povo da cidade de Antioquia, né? Então, eles chamaram a atenção e esses primeiros cristãos que chegam em Antioquia contam o Evangelho, começam a contar as boas notícias do Evangelho e diz que a mão do Senhor estava com eles e muitos creram no Senhor. E o resultado disso é a formação da primeira igreja internacional, composta por judeus e também pessoas de fala e cultura gregas. Primeira igreja multiétnica, multicultural. Veja só, uma igreja tão importante, um passo tão importante, e é uma igreja fundada por cristãos anônimos e que ousam dar um passo novo. Esse fato é tão importante que é atestado pela história secular até mesmo. Eu encontrei na internet uma reportagem sobre a cidade de Antioquia. Se você olhar no mapa atual, Antioquia fica ali ao sul da Turquia, fronteira com a Síria. E esse repórter que está lá em Antioquia, ele relata assim, que há quase 2000 anos atrás, um grupo bem pequeno fugiu de Jerusalém e foi para esta cidade. Na encosta de uma montanha fica o local mais famoso, o berço do cristianismo. Era uma simples caverna. Então veja, não era um edifício bonito. Era uma simples caverna, o local onde aqueles primeiros seguidores de Jesus passaram a se reunir para orar. E se reúnem numa caverna porque era uma época em que muitos eram reprimidos e perseguidos. E ele continua dizendo que em Antioquia o cristianismo deixa de ser uma seita judaica para se tornar uma religião universal.
O cristianismo parte para o mundo a partir de Antioquia. E emocionado, o repórter diz: estar neste local é como tocar na história, entrar pelas páginas da Bíblia. Veja, um repórter não cristão se emociona ao pisar naquela terra e lembrar que daquele lugar o evangelho partiu para o mundo. E tudo isso graças a um grupo de evangelistas anônimos que funda aquela igreja. O que seria de nós não fossem esses evangelistas anônimos de Antioquia? E essa igreja, fundada por esses cristãos, vai ganhar uma importância estratégica no livro de Atos. Se até aqui Jerusalém era o centro da ação, a partir do capítulo 13, Lucas vai se ocupar quase que exclusivamente dessa igreja e da sua obra missionária. Em breve, esta igreja vai se tornar a nova base de envio missionário e de onde vai sair o maior apóstolo de todos os tempos, o grande apóstolo Paulo, que está lá em Atos capítulo 13. Então, isso é incrível, por causa de um grupo de cristãos que ousou dar um passo novo, começar a pregar às pessoas de fala grega, quando todos, até aquele momento, falavam apenas aos judeus. Isso pode se passar conosco também. Estamos servindo a Deus, cada um fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, e de repente nos sentimos chamados a uma ação diferente, a uma causa mais ampla, a um lugar novo, e aí o desafio é continuar sendo obediente a Deus. Isso nem sempre é fácil, porque o novo sempre nos gera alguma insegurança, mas é a oportunidade que temos de depender de Deus também nessa situação. O próprio apóstolo Paulo, algum tempo depois, quando ele queria entrar na Ásia, ele teve uma visão de um varão macedônio dizendo: passe para a Macedônia e ajude-nos. Foi algo totalmente novo, não estava nos planos de Paulo, mas ele é obediente a Deus e assim ele atravessa o oceano e ele entra na Europa. E graças a isso o evangelho se expandiu pelo Ocidente e chegando até nós hoje. Então foi algo completamente novo e Paulo se mostra aqui completamente aberto ao chamado, à direção do Espírito Santo e ele se aventura nessa direção. Será que Deus está nos pedindo para fazer algo novo neste momento? Será que nessa crise sem precedentes que estamos vivendo, talvez seja um momento em que Deus nos peça para fazer coisas novas, novas práticas de ministério, talvez novos projetos, coisas que nunca fizemos, porque a realidade agora mudou completamente, as necessidades mudaram. E nós temos o desafio de olhar para esta realidade e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de nós nesse momento? Eu lembrando aqui da fundação da AIRE, né? Também que é algo novo, recente, e lembro do nosso irmão Marcos, que é um dos fundadores da AIRE, dizendo: eu não tenho ideia de onde isso vai nos levar. Não tenho ideia, né? Era algo totalmente novo, mas ele se aventurou e eu dou graças a Deus pelos irmãos que têm se aventurado também por esse novo caminho e Deus tem confirmado passo a passo de que isso está dentro do coração de Deus. E assim nós temos também muitos outros desafios, né? Eu penso também na minha própria vida, quando eu vim para Diadema em 2007, foi algo totalmente novo. Ser pastora responsável de uma igreja era algo totalmente novo e meio assustador. Eu lembro que eu saí alguns dias para orar e eu falei: Deus, se o Senhor não me confirmar, não me der uma convicção profunda de que o Senhor está me chamando para esta igreja, para essa nova função, Senhor, eu não vou. Eu preciso da tua confirmação. E de fato Deus confirmou e foi confirmando nos meses seguintes e até hoje Deus tem me dado o privilégio de servir nesta comunidade, onde eu sinto uma grande alegria, mas no começo foi algo muito novo para mim e muito desafiador. E será que Deus também está te chamando para fazer algo novo neste momento? E nessa hora nós precisamos orar com essa abertura total
ao chamado do Espírito Santo, crendo que Ele vai à nossa frente e Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou imaginamos. Então, finalizando, depois de refletirmos sobre tudo isso, a minha oração é a seguinte: que Deus nos ajude a viver com essa abertura constante ao Espírito Santo. Que Deus nos ajude a responder em obediência cada vez que Ele nos chamar para abraçar um desafio novo. Que Ele nos ajude também a permanecer firmes, inabaláveis na sua obra, independente das circunstâncias. Quando chegar a oposição, as dificuldades, as crises, que Deus nos dê a graça de continuar firmes, comprometidos, animados em servir ao Senhor, assim como os nossos irmãos venezuelanos, assim como aqueles primeiros cristãos, que Ele nos dê essa mesma perseverança e resiliência. E por fim, que Deus nos dê a consciência também de que somos todos missionários, somos todos chamados e enviados ao mundo com uma única missão, a missão de ser testemunhas de Jesus a todas as pessoas. E eu gostaria muito de dizer, quando alguém me perguntar quantos missionários tem na sua igreja, eu gostaria de dizer, tem 250 missionários. E cada um está servindo onde Deus o colocou. Alguns estão servindo no hospital, como médicos, outros estão servindo nas empresas, nos escritórios, outros estão servindo em casa, por meio da internet, compartilhando o Evangelho. Outros estão servindo no seu condomínio, falando de Jesus para os seus vizinhos. Outros estão indo nas casas das pessoas para estudar a Bíblia com elas. Outros estão indo até o Eldorado, distribuindo cestas básicas e a palavra de Deus também. E outros estão chegando em Manaus, implantando uma igreja nova entre venezuelanos. E assim cada um está respondendo ao chamado que Deus tem na sua vida. Então que Deus nos ajude a ser obedientes, nos encha com esta paixão e nos encha com essa disposição também de obedecê-lo e de irmos por onde quer que Ele nos chame. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê esta mesma firmeza, esta mesma perseverança que aqueles primeiros cristãos tiveram. Senhor, fortalece-nos nos momentos de dificuldade e de dor. Ajuda-nos a tirar o foco de nós mesmos, Senhor, dos nossos problemas, sabendo que o Senhor cuida de nós, enquanto nós nos ocupamos das coisas do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir o chamado que Tu tens para cada um de nós. Ajuda-nos a responder em fé, em obediência a este chamado. E ajuda-nos, Senhor, a viver com uma abertura constante ao Teu Espírito Santo. Dá-nos a capacidade de sermos flexíveis, de nos adaptarmos às novas realidades e aos desafios que vão surgindo diante de nós todos os dias. Dá-nos, Senhor, criatividade, ousadia para fazer coisas que nunca fizemos, talvez. Se dessa forma o Teu Evangelho puder ser pregado com mais relevância e mais eficácia. E aumenta a nossa fé, Senhor, e ajuda-nos a crer que o Senhor vai à nossa frente e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ajuda-nos, Senhor, a crer e ajuda-nos a seguir na direção que o Teu Espírito nos indicar. E assim, Senhor, nós oramos, pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e sejam conhecidos os Teus caminhos e a Tua salvação em todas as nações através das nossas vidas. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lutamos com armas